continuação da mensagem de Watchman Nee. Cristo, a soma de todas as coisas espirituais. Capítulo 5. Somente Cristo. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. João, capítulo 8, versículo 28. Porque jaz estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses, capítulo 3, versículos de 3 a 4. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses capítulo 1, versículos de 16 a 20. Conceito e pedido do homem. O dom que recebemos das mãos de Deus é seu Filho, Jesus Cristo. Ainda assim, é um tanto variado o entendimento de muitas coisas acerca do Senhor Jesus. Se você me permite dizê-lo, entre os filhos de Deus, alguns consideram o Senhor Jesus como um dos muitos dons de Deus, enquanto outros o apreciam como o único dom de Deus. Alguns recebem o Senhor Jesus como seu primeiro dom, pois acreditam que há muitos outros dons juntos dele, dons que podem gerar em torno de milhares ou dezenas de milhares em número, ao passo que outros confessam que o Senhor Jesus é o dom de Deus, ou seja, ele é o único dom de Deus. Muitos são salvos quando a princípio recebem o Senhor Jesus. Mais tarde, eles aprendem que ainda têm muitas deficiências e necessidades. Alguns podem descobrir que o seu temperamento agitado persiste mesmo depois de serem salvos. Outros notam que o seu orgulho segue, enquanto ainda outros podem achar que a sua covardia permanece com eles. É um tanto surpreendente que notemos as nossas necessidades quando começamos a seguir o Senhor. No entanto, já não somos cristãos? Por que então podemos estar em necessidade? No entanto, é como de fato nos sentimos. Somos novos cristãos, mas com deficiências. Qualquer que realmente seja as nossas deficiências, não são corretas. Nós, entretanto, nos esforçamos para tratar com elas. Na experiência dos filhos de Deus, é frequentemente observado que depois de serem salvos, muitos estão pedindo, esperando, crendo e orando diante de Deus a respeito de muitos dons, os quais, no devido tempo, recebem. E eles enumeram Cristo na lista desses muitos dons, vendo-o como mais um, embora, evidentemente, o primeiro e principal dos dons de Deus. Oramos e esperamos, cremos e desejamos, e depois disso, alcançamos o que necessitamos. E isto certamente parece bom quando superamos a nossa deficiência especial. Nosso coração alegra-se sobre o fato de que obtivemos um dom. Agora, neste tipo de situação, muitos dos filhos de Deus veem o dom de Deus e a graça como aquilo que completa nossa necessidade. De fato, um número de pessoas provavelmente dirá: o que mais, pois, é a graça de Deus, se ela não é para preencher a nossa carência?
Tenho aqui uma Bíblia com milhares de páginas. Está desaparecida a página que pede a Deus para me preencher com a sua graça, se há de fato semelhante página. Em outras palavras, o que preciso são somente pedaços e fatias, mas estarei completo quando aquelas fatias são preenchidas. Algumas pessoas precisam de 5 fatias, outras necessitam de 10 fatias, porque é o que elas carecem. Meu amor pessoal é provavelmente quase perfeito. No entanto, ele será também melhor se um pouco de humildade e um pouco de paciência são adicionados. Posso ainda precisar destes pedaços, mas ainda serei perfeito depois destes serem suplementados. O conceito do homem é sempre uma questão de carência ou de necessidade. Consequentemente, ele usualmente pede a Deus por aquele suprimento particular. Por esta razão, a situação é como segue. O que carecemos e pedimos são todas coisas, objetos os quais podem ser contados em número. Declaramos que estamos esperando nisto ou naquilo, e somente se Deus provê-los, então tudo estará bem. Suponha que carecemos de paciência. Exatamente que tipo de paciência estamos esperando ter? Nossos olhos raramente olham para o céu como nosso padrão. Pelo contrário, usualmente olhamos em torno de nós. Que pena que não sou tão bom quanto fulano e ciclano. Ele é tão paciente enquanto eu sou tão impaciente. Ele é tão manso ao passo que eu sou tão orgulhoso. Pudesse eu ser tão paciente e tão manso quanto ele. Algum tempo atrás, sendo a primeira vez que orava após a minha salvação, pedi a Deus que me desse uma Bíblia igual a que um certo irmão tinha. Frequentemente, oramos somente pelo que vemos a respeito dos outros. Não estamos aptos para pedir por alguma coisa do céu a qual nunca vimos. Nós, portanto, oramos por paciência ou humildade semelhante a que uma pessoa tem. Nós já temos descrito em nossa mente o que é humildade ou paciência. Posso perguntar-lhe uma questão hipotética? Você ficaria feliz se logo depois de você ter crido no Senhor, Deus pegasse a paciência de uma certa pessoa e a depositasse em seu interior? Você muito provavelmente se consideraria perfeito e totalmente satisfeito por uma semelhante adição. Você vê paciência como uma coisa que outra pessoa possui. Já que há um traço semelhante chamado paciência entre irmãos e irmãs, você também deseja ter aquele traço. Frequentemente, você descamba a odiar a si mesmo porque foi mal concebido com o tal mau humor. Quão agradável seria estar onde você tem somente aquela coisa que a outra pessoa tem. Por esta razão, muitos dos filhos de Deus admiram paciência como uma coisa. Quer dizer, eles anseiam por alguma coisa semelhante a um temperamento controlado. Para eles, paciência é uma coisa que Deus tem, que algumas pessoas na Terra têm, mas que eles não possuem. Sua necessidade urgente é ter paciência adicionada a eles, fazendo-os desta maneira pessoas pacientes também. Falando muito francamente, aqui se encontra a diferença básica entre o real e o falso cristianismo. Muitos do povo de Deus estão procurando alguma coisa que parece ser em toda parte, mas esperada em suas próprias vidas. Eles notam que muitos aqui e muitos ali, muitos em toda parte mais, a têm, mas eles não. Por esta razão, procuram por uma coisa, pois alguma coisa existe sobre a terra. Tal ideia é comum no cristianismo. Pessoas perseguem e então possuem algum item. Elas se alegram e estão agradecidas pelas coisas que recebem. Cristo sozinho. O que a maioria das pessoas falham em reconhecer é que na esfera espiritual não há nada mais que Cristo. Não há paciência, nem humildade, nem luz no mundo espiritual. Estas coisas não existem.
é Cristo, é Ele sozinho. Em vista disto, precisamos ter um trabalho adicional feito por Deus em nossa vida. Quando fomos salvos, foi-nos mostrado que o que precisávamos era Cristo, não obras. Fomos salvos através de Cristo e não pelo nosso esforço. Similarmente, devemos ter uma drástica e profunda revelação em nossa preocupação presente, a saber, que o que precisamos é Cristo, não coisas. Exatamente como foram eliminadas muitas questões quando pela primeira vez cremos, assim, muitas questões devem ser totalmente destroçadas hoje. A única diferença é que o que foi destruído primeiro eram pecados, enquanto que o que mais tarde é demolido são coisas espirituais. Foi no princípio que o nosso orgulho, ciúme, vanglória, mau humor ou algum outro pecado foram destruídos. Hoje nossa paciência, humildade e estilo próprio de santidade também devem ser destruídos para que possamos entender que Cristo é a nossa vida e o nosso tudo. Quão vastamente oposto é este cristianismo do cristianismo que as pessoas usualmente conhecem. Um número de irmãos e irmãs frequentemente vem falar comigo e me fazer muitas perguntas. Você pode estar no meio daquele número que pode considerar a si mesmo melhor que muitas outras pessoas, mas estou temeroso de que você permaneça o mesmo por toda a sua vida, porque o que você tem em si mesmo não são nada mais que coisas. Como você estima a paciência? Você verdadeiramente tem paciência? Como você estima a humildade? Você é certamente bastante humilde? Você é muito brilhante em realizar tarefas e bastante bom com a sua conduta? Você tem amor e está sempre pronto para ajudar e perdoar? De acordo com o padrão do homem, onde mais alguém pode encontrar um bom cristão semelhante a este? Mesmo assim, devo dizer honestamente e diretamente que o que você tem em si mesmo são meras coisas. Você deveria perceber diante de Deus que aquilo que é espiritual não é uma coisa, mas o Senhor Jesus Cristo. Não é o que você tem, nem o que você pode fazer, nem ainda o que você pode obter, mas somente o que Cristo é. A não ser que ele venha a ser aquela coisa na sua vida, nada mais é de algum valor espiritual. No mundo espiritual, não há nada mais que Cristo, já que ele é todas as coisas de Deus. Qualquer um que tocar Cristo, toca a vida. Pode ser de grande ajuda aqui se relatarmos uma experiência prática. Permita-me relatar um pouco sobre a minha experiência pessoal. Vários dias atrás, aconteceu alguma coisa na casa de um irmão. De acordo com a obrigação, naturalmente eu deveria visitá-lo, pois ao menos que alguém decida não ser um cristão, ele naturalmente não deveria desejar ser uma pessoa compassiva. Se eu fosse vê-lo, poderia estar apto para ajudá-lo por um lado, dividindo com ele alguma coisa do seu sentimento pessoal, e por outro lado, por livrá-lo de incontáveis problemas no futuro. Então, comecei minha caminhada para visitar meu irmão. Entretanto, quanto mais longe caminhava, quanto mais frio interiormente me tornava, até que não havia ficado mais espírito em mim. Imediatamente, percebi que era eu outra vez que desejava fazer alguma coisa compassiva. Estava tentando realizar um ato de amor ao meu irmão. Ainda assim, eu já havia tocado a morte. O ato era ambos, elogiável e certo, mas não era Cristo, porque era eu que o estava fazendo. Qual seria a consequência se eu me incumbisse de tal tarefa? A resposta é morte interior e congelamento interior. Posso ter iniciado um ato recomendável, mas não encontrei vida. Era sem dúvida um ato de compaixão. Ainda assim, eu não poderia encontrar o Senhor nele. Tudo o que eu poderia ter dito era que eu estava compassivo.
Permita-me reiterar que todas as vezes que você toca Cristo e não conduta, você toca a vida. Onde você somente toca conduta, você poderá morrer, já que é você quem está fazendo. Devemos entender que cristianismo é Cristo e a vida do cristianismo também é Cristo. Não empilhe milhares de itens bons e olhe aquela pilha como vida cristã. Se você estivesse apto para reunir toda a humildade sobre a terra e também reunir dezenas de milhares de outros bons traços, você ainda não poderia ter criado um cristão. Tudo que pode ser visto é uma série de coisas. Não se pode ver Cristo. Alguns anos atrás, meus obreiros frequentemente implicavam comigo da minha tentativa para salvar as aparências. Desejava salvar as aparências de outros assim como a minha. Não gostava de expor questões dos outros. Eu não costumava permitir indivíduos deixar a minha casa sentindo-se magoado, e eu era muito relutante em constranger qualquer um. Se alguém se sentisse inútil, era eu que o encaminhava muito antes. Eu queria ser uma pessoa mansa. No entanto, frequentemente o meu contato com este ou aquele irmão sentia morte. Morte instantânea, sem nenhum toque de vida quando eu tentava ser uma pessoa boa e terna para ele. Só poderia ter uma explicação para isto. Esta ternura era uma coisa, o produto de meu próprio esforço, não era Cristo. Por esta razão, eu morria instantaneamente. Eu tinha tocado um corpo morto e estava enfraquecido por dentro. Não havia ficado nenhuma força em mim, e então estava interiormente acabado. Isto então é o essencial de toda a questão. Como vivemos diante de Deus, experimentamos morte quando vemos somente coisas. Se o que temos é meramente uma coisa, imediatamente tocamos a morte, porque não é Cristo. Tivéssemos tocado Cristo, teríamos pelo menos uma vez tocado a vida, já que a pessoa dele é a vida. A árvore da vida é viva. Frequentemente, somos reprovados em nosso trabalho. Suponho que todos saibam que os que servem a Deus sempre desejam fazer mais para Ele. Agora, servir a Deus é basicamente uma excelente e correta incumbência. Muito frequentemente, isso nos faz sofrer, gastar e ser gastos. Apesar disto, muitas vezes em nosso serviço não podemos tocar a vida. Ao contrário, sentimos ter tocado a morte. Nosso interior começa a ser enfraquecido e somos internamente censurados como estando errados. Em que ponto fomos errados? É no momento em que concebemos a ideia de que então trabalharemos para Deus, que somos enfraquecidos e interiormente censurados. É totalmente possível recebermos severas reprovações em nossa boa ação e também em nossa má ação. Quantas pessoas que creem que Deus nos repreenderá somente quando e por que pecamos? Posso sugerir que Ele habita em nós e nos repreende quando fazemos o bem? Pois, no princípio, diante de Deus, não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da vida. O conhecimento do bem e do mal é inadequado, já que o caso é uma questão de vida. No dia em que alguém come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela deve morrer. Somente a árvore da vida é viva. 2 tipos de vida cristã. Existem 2 tipos de vida entre os filhos de Deus. Um tipo é cheio de coisas, enquanto o outro tipo é Cristo. Na aparência, eles parecem quase o mesmo. Por esta razão, é extremamente difícil localizar suas diferenças. Ambos podem falar de humildade, mansidão, amor, perdão. Eles são dificilmente distinguidos aparentemente. Mesmo assim,
Um é nada mais que uma série de coisas, enquanto o outro é a pessoa de Cristo. Quão distintos eles são interiormente. A cruz de Cristo. Deixe-me afirmar bastante diretamente. Se seu tipo é coisas, você não precisa da cruz. Mas se seu tipo é Cristo, você aprende a ter a cruz. A cruz não é somente para a exclusão dos nossos pecados, mas ela também inibe as nossas atividades. Ela refreia a nossa ação como confere os nossos pecados. Muitas dificuldades surgem justamente neste ponto, que os filhos de Deus consideram bom se eles fizerem o bem. Ainda assim, eles falham em perceber que o seu bem é meramente uma coisa. Na presença de Deus, a questão toda é Cristo. Se ele se mantém quieto, como podemos nos mover? Podemos facilmente proferir muitas palavras, mas se ele não falar, nós mesmos não ousamos falar. Pois se fizermos, tocaremos a morte e nos tornaremos interiormente fracos e despedaçados. Podemos, sem esforço, ajudar as pessoas em muitas preocupações e ganhar o louvor dos homens por sermos ternos. Ainda assim, quando começamos a prestar essas ajudas, imediatamente nos sentimos derrotados interiormente. Aqui vemos a cruz, que qualquer coisa que possamos realizar por nossa bondade não requer cruz. É somente quando permitimos ao Senhor viver em nossa vida que então Ele pode ser as nossas coisas e o nosso tudo que precisamos da cruz. Se Ele não faz nenhum movimento, como podemos nos mover? Oh, como precisamos pedir a Deus para nos livrar das nossas boas obras, exatamente como pedimos para Ele nos liberar dos nossos pecados. Como muitas vezes é relativamente mais fácil ser liberado dos nossos pecados, já que pecado é condenável, do que ser liberado da vida natural, já que para muitos isto não é nem condenável nem rejeitado. Cristo é cura. O que realmente significa para nós quando dizemos que Cristo é as nossas coisas? O que uma declaração como esta nos expressa? Penso que podemos aprender uma boa lição em nosso corpo físico. Muitas pessoas fisicamente fracas oram a respeito de cura. Aqui podemos distinguir 3 diferentes conceitos de fé. Alguns creem que Deus é o seu médico. Outros podem crer que Deus pode lhe dar cura e saúde, enquanto ainda outros creem que Deus é a sua cura. Quando as pessoas contraem alguma enfermidade ou problema físico, o que elas procuram logo em seguida? Elas esperam que Deus seja o seu médico. Já que Deus é o Deus vivo, Ele pode tocar o corpo com seu poder e curar. Se este é o caso, deixe-me dizer que seu Deus está tão distante delas como está do seu próprio médico. Pergunto-me a mim mesmo se você realmente acompanhou o que acabei de dizer. Muitos esperam que Deus seja o seu médico, porém, elas parecem se esquecer que justamente tanto quanto um médico terrestre está distante dos seus pacientes, Deus está deles também. Outros talvez possam mostrar melhor entendimento, pois eles contam com Deus para a cura e saúde. Um dia Deus lhes dá saúde e então eles ficam bem. Muitos estão orando procurando por saúde. No entanto, há ainda muitos corpos fracos caindo aqui e ali. Por que isto? Porque por esperarem que Deus seja o seu médico ou os cure, os crentes estão ainda procurando por alguma coisa externa. Algumas vezes, Deus de fato cura, pois esta é a sua maneira de treinar uma criança pequena. Para uma pessoa que recentemente crê, Deus pode desejar ser o seu médico ou lhe conceder saúde. Mas depois que ele confiou no Senhor por um tempo, este está na mão de Deus para a sua educação e treinamento. Deus não será mais o seu médico nem lhe dará saúde, porque ele reserva o melhor para os seus filhos excelentes.
Deus quer a sua saúde, não lhe outorgar saúde, mas ser a saúde. Não meramente como Deus que cura, mas como Deus da saúde. Deus é a minha saúde, pois na falta de uma expressão adequada, somente posso reverentemente dizer diante de Deus que Cristo é a nossa saúde. Incontável número de pessoas tomam saúde como um objeto, como alguma coisa fora de Cristo. Tão logo que ele cura, tudo está bem. Relembrem a mulher que tinha uma hemorragia, lá em Lucas no capítulo 8, no versículo 43. Ela de fato tocou Cristo, mas o que a Bíblia diz? Que Cristo estava consciente de que poder havia saído dele. Era o próprio Cristo que tinha saído. Não que ele estivesse fazendo a obra de cura, mas que dele saiu a cura. Quando ele vai adiante como cura, as pessoas ficam curadas. Quão frequentemente estamos aptos a olhar para cima, apesar da fraqueza contínua, das dores físicas, e dizermos: Senhor, eu não espero que tu sejas o meu médico e vá embora depois que a doença é curada. Nem conto contigo para me curar como uma coisa garantida a mim para o meu prazer, mas seguir adiante contigo mesmo. Senhor, quero a ti para ser a minha cura. Ser médico, o médico que habita em mim, se cura, a cura com uma personalidade. A minha cura tem uma personalidade. Ela é uma pessoa que se torna a minha saúde. Deus é a minha saúde. Cristo é a minha saúde. Você vê a diferença? Quão distintos eles são. Um dia, quando aprendemos esta lição, temos mais do que cura como coisa, porque temos uma pessoa que se torna a vida do nosso corpo. Imediatamente, todos os outros problemas são resolvidos. Pois agora, ela é uma relação entre o nosso corpo e o Senhor. Se alguma coisa acontece entre nós e o Senhor, nosso corpo sofrerá as consequências disso. Todas as coisas são levadas ao Senhor. Não podemos fazer nada exceto esperar nele. Isto é bastante oposto de cura como uma coisa. Agradeço ao Senhor, pois tenho recebido cura numerosas vezes. Estou pronto para lhes dizer como em uma certa data eu estava doente e como em uma outra data definida eu estava curado por Deus. Posso relatar muitos outros incidentes sobre cura. Quanto mais eu conto esses incidentes, maior se torna o número deles. Porém, todos esses exemplos são somente pequenas curas, sendo casos históricos que podem ser enumerados. Entretanto, posso lhes apresentar um outro incidente, que em um certo dia, em um certo mês, de um certo ano, Deus abriu os meus olhos para ver que Cristo é a minha cura. Isto não pode ser repetido e nem pode ser enumerado. É de uma vez por todas, não é um caso, mas é uma pessoa, é uma cura personificada. A minha cura agora tem uma personalidade. Cristo é a minha cura para sempre. Louvo ao Senhor, e isto é um fato. Ter o Senhor me curado e ter a Ele como a minha cura são duas coisas totalmente adversas. Uma é uma coisa, enquanto que a outra é uma pessoa. Posso lembrar-lhes que, embora Paulo não tenha obtido cura, ele, no entanto, foi curado. Você pode notar a diferença aqui? Em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo nos diz que ele não obteve a cura como uma coisa, porém em sua vida ele tem um que continua a ser a sua cura. Embora sua fraqueza persista, sua cura igualmente persiste. Sua fraqueza é prolongada, mas a sua cura é prolongada também. Qual é o nosso conceito de cura depois disto tudo? Cura, para a maioria de nós, é uma questão de eliminação. Isto não é assim. Cura não é uma eliminação absolutamente. Cura é ter alguém lá. Não é a ausência de fraqueza, mas é a presença do poder. Lembro-me quando pela primeira vez vi isto.
Quão lentamente a luz surgiu sobre mim. Era porque o que minha mente podia entender eram somente coisas, e o que eu via perto de mim era também coisas. Não sabia que o Senhor poderia ser todas as coisas para mim, nem entendia que a cura não era uma coisa. Só sabia que o Senhor tinha me dado uma promessa. Não sabia que Ele era a minha cura. Um dia, estava lendo a história de Paulo em 2 Coríntios e meditei em quão fácil era para o Senhor dar a cura, pois para ele tirar aquele espinho de Paulo era uma questão simples. Como era estranho que Deus não tivesse feito isto. Portanto, voltei a orar. Como eu estava orando, visualizei uma cena de anos atrás. Em 1923, fui convidado para pregar em uma cidade. Peguei um pequeno barco que estava subindo o rio Ming. Notei que o barco frequentemente raspava contra o leito do rio, pois a água estava rasa e o fundo do rio era acidentado. Algumas vezes, o barqueiro tinha que puxar o barco rio acima por uma corda. Em minha oração, eu repetidamente lembrei este incidente. Eu disse: Deus, é fácil para ti remover estas pedras. Como seria bom para o barco navegar por baixo se tu removeste essas pedras? Li novamente 2 Coríntios capítulo 12, onde descobri ser precisamente esta a oração de Paulo. A água estava rasa e as pedras se projetavam bruscamente do fundo do leito do rio. Por esta razão, Paulo está orando: ó Deus, tu pode remover estas pedras para que meu barco possa navegar na água. Para o que Deus respondeu: eu não removerei as pedras, mas farei com que a água suba. Quando a água sobe, o barco pode facilmente navegar. Isto é o que Deus faz. O que pedimos é cura como um objeto para se obter, mas Deus deseja ser Ele mesmo a nossa cura. Ele nos conduzirá. Aquela fraqueza particular de Paulo ainda continuou com ele, porém, ele não estava tentando superar sua fraqueza por sua própria força. Se ele tivesse que fazer isto, ele estaria se ofuscando a si mesmo com o seu próprio poder, mas era o poder de Cristo que o ofuscava. Era o próprio Deus que estava trabalhando. Aqui, outra vez está a distinção básica, que de um lado é Deus dando uma coisa e do outro é o próprio Deus sendo aquela coisa. Coisas contáveis não duram. O que muitas pessoas buscam intensamente? Elas estão à busca de uma coisa. Um grande número de irmãs vem falar comigo, como elas anseiam por paciência. No entanto, eu frequentemente medito quão rala realmente deve andar a sua paciência. Se seu pensamento é: se eu pudesse somente ser paciente, se Deus me desse somente uma dose de paciência para engolir, então eu estaria bem. Elas procuram por paciência como se fosse uma dose de um medicamento. Elas podem estar aptas a serem pacientes por 3 ou 5 dias, mas esta paciência tem um tempo limitado. Depois de serem pacientes por um momento, esta paciência murcha, até que um dia desaparece completamente. Se ela é nada mais que uma coisa, ela será consumida. E embora seja obtida através de oração, ela contudo será esgotada. Pois, em consideração à necessidade temporária dos filhos de Deus e a fim de acomodar as suas tolices, Deus algumas vezes ouve as suas preces e concede a eles seus pedidos. Ele, contudo, não ouvirá a eles em todas as ocasiões, pois tal condição nunca deverá ser prolongada, devido ao fato de que em seu mundo não há coisas, mas Cristo. Cristo sendo tudo em todos. Deus não permitirá a paciência, humildade ou mesmo o amor como uma coisa se prolongar indefinidamente na terra. Finalmente, Deus nos mostrará que Cristo é paciência, Cristo é humildade ou que Cristo é amor. É Cristo, não um item que ele outorgou,
No dia em que a nossa relação com o Senhor é verdadeiramente normalizada, nós naturalmente veremos como todos os nossos problemas são resolvidos. Não é realmente uma questão de paciência ou de qualquer outra coisa. É uma questão de Cristo. Tão cedo quanto o nosso relacionamento com Cristo é totalmente restaurado para aquilo que Deus tem designado, nossos 1001 problemas serão todos resolvidos, pois a questão toda é Cristo, não uma coisa ou coisas. Devemos conhecer Cristo. Diante de Deus, todas as questões giram em torno de uma proposição, de conhecer Cristo. O que significa conhecer Cristo? Algumas pessoas o conhecem como seu amor, outras pessoas o conhecem como sua humildade. Algumas conhecem mais de Cristo, enquanto que outras conhecem menos dele. Na medida do nosso conhecimento de Cristo como nossas muitas coisas, está a medida do nosso conhecimento dele, pois só isto é contado como nosso conhecimento apropriado. Conhecer Cristo não é um termo abstrato aplicado somente para a verdade objetiva. Conhecer Cristo é ambos, ativo e substancial. É percebê-lo como nossas coisas. Ele é estas nossas coisas, e Ele é aquelas nossas coisas. Alguém pode estar apto a se levantar e testificar como ele não sabia nada sobre pureza, pois o seu coração, cabeça, pensamento e tudo mais eram impuros. Mas agora, ele agradece a Deus. Cristo tornou-se a sua pureza porque Deus assim o fez. Imediatamente você compreende que aquilo não é uma coisa que você possui, mas ela é Cristo. Já que Cristo habita em você, Ele traz aquela coisa para você. Não que venha para você mesmo, mas que Ele a traz nele mesmo. Isto é cristianismo. Em vista disto tudo que temos dito, permita-me francamente colocar que a menos que os olhos dos filhos de Deus sejam abertos por Ele para ver que Cristo é as suas coisas, aquela pessoa é de muita pouca utilidade para Deus, porque o que Ele tem são simplesmente obras, as quais Ele mesmo faz. Mesmo que ele ore e receba de Deus, o que é dele é temporário, tendo pouco valor espiritual diante de Deus. Aliás, quanta graça que muitas pessoas recebem de Deus é nada mais do que coisas. Alguns, no entanto, recebem graça como uma personalidade. Sua graça é o Filho de Deus. Esperem até que um dia vocês estejam aptos a dizer para Deus: eu te agradeço e te louvo. Deixe-me dizer-lhes que assim que vocês vejam tal diferença, vocês poderão imediatamente distinguir vida de morte. Muitos dos irmãos podem apenas distinguir entre o bem e o mal. Eles não podem diferenciar entre a vida e a morte. A razão para isto é simplesmente que eles falham em ver que todas as coisas estão em Cristo. Ele é ambos, a coisa e a questão. Na esfera espiritual, não há nem coisas, nem questões, mas somente Cristo. Se Deus realmente abrir os seus olhos, você imediatamente começa a reconhecer coisas quando você as encontra. Esta colocação soa estranha, mas mesmo assim ela é real. Alguém pode parecer paciente, manso, humilde, fiel, amoroso, caloroso e piedoso, mas para você, cujos olhos foram abertos, ele é meramente cheio de coisas, justamente como todo mundo pode distinguir um anel de um dedo, um chapéu de uma cabeça, óculos de olhos e roupas de um corpo. Também uma pessoa pode diferenciar coisas de Cristo. Para os não iniciados, isto pode parecer espetacular, mas para aqueles que compreendem, isto é bastante simples. Tudo o que procede de coisas é morte interior e produz morte exterior. Se alguém tem sensibilidade espiritual, ele sentirá a morte quando fizer isto. O resultado de tal obra externa
só pode ser morte e não vida. Alguém pode ser muito amável, porém, se sua influência está limitada pelo domínio do bem e do mal, não tem efeito espiritual. O irmão que é bom naturalmente, paciente, longânimo, sofredor e amável, pode talvez ajudá-lo, mas se estas características são somente traços, elas suscitarão em você uma sensação de morte. Você não estará apto a abraçá-las. Pelo contrário, uma resistência brotará em você. Ninguém pode calcular o poder dessa resistência da vida. Algumas vezes, as pessoas dizem uma palavra que soa bastante bem, mas no entanto, é inadequada e tira você de uma tremenda resistência. Diga-me, por exemplo, por que em uma reunião de oração, toda vez você responde com um amém? Porque você é tocado pela vida. Quando o irmão está orando, ele tocou a sua vida. Você por isso espontaneamente diz amém. Mas alguma outra oração pessoal, embora possa soar séria e atraente, produz um esfriamento interior. Você anseia que ele cessasse de orar, pois sua oração não é diferente de sua personalidade. Ele tem alguma coisa, somente que aquela coisa tem um toque de morte. Uma coisa não produz morte somente na própria pessoa, mas nos outros também. Não há absolutamente nenhum valor espiritual, pois aquilo é feito pelo homem. Já que esta é a situação, nós não podemos fazer nada diante de Deus, somente esperar nele. Mais e mais veremos a maldade das nossas próprias obras, pois se estamos realmente sendo guiados por Deus, certamente descobriremos que ele odeia as nossas obras tanto quanto os nossos pecados. Os que pecam devem perecer. Os que dependem de suas próprias obras não podem ser salvos. Deus rejeita as nossas obras juntamente como ele repudia o nosso pecado. Ele aceita somente uma coisa, e ela é o seu Filho Jesus Cristo. É Cristo que se torna todas as coisas para nós. Agradeço a Deus. É o Senhor e não eu. Não sou eu tentando ser humilde, mas Ele sendo humilde em mim. Não sou eu lutando para amar, mas ao invés disso, é o seu amor. Ele não me dá poder porque Ele mesmo é o meu poder. Ó irmãos e irmãs, não sei quão melhor eu poderia dizer isto. Eu especialmente desejo que os recém-salvos notem isto. Quando você for liberto das coisas espirituais, você tocará o Senhor. É muito melhor para você perceber isto o mais cedo possível. De outra maneira, se tornará progressivamente mais difícil quando o tempo passar. Quanto maior for a pilha de coisas, mais difícil é para você estar apto a enxergar quanto Deus deve derrotá-lo e arremessá-lo diante dele. Ele está pronto para tirar esses itens de você, e então você poderá receber Cristo. Digo que isto certamente Deus fará. Estou esperando pelo dia quando todas as coisas, ambas as coisas nos céus e estas sobre a terra, serão somadas em Cristo. Naquele dia, a palavra de Deus será cumprida em que Cristo é tudo. Deixe-me desafiá-lo. Como você pode esperar que Cristo seja tudo se hoje você não o conhece como seu tudo? Mesmo agora, Cristo se tornará todas as nossas coisas. Deus deu seu próprio Filho para nós. Deus deu a si mesmo para nós. Cristo deve ser tudo para nós hoje. Não deve haver nenhuma divisão entre Cristo e as coisas. Nada é espiritual, somente Cristo. Ele é tudo em todos. A realidade disto deve começar a ser evidente agora na igreja e conosco. Possamos declarar hoje que Cristo é tudo e que Ele está em todos. Ele é a minha paciência. Ele é a minha mansidão. Ele é o meu amor, pois Ele é tudo. Quanto aguardamos aquele dia, quando o Filho de Deus é manifesto para ser tudo em todos. Ele mesmo tem a preeminência sobre todas as coisas. E então saberemos que as lições que aprendemos hoje são para usar naquele dia. Deus os abençoe.
encerrando a mensagem de Watchman Nee com uma oração. Nosso Senhor, estamos diante de Ti, pedindo a graça. Senhor, confessamos que os nossos olhos são tão cegos que não podemos ver claramente. Coisas nós conhecemos, Cristo nós não conhecemos. Tu, Senhor, pareces estar um tanto distante de nós. As coisas parecem tão reais enquanto que a pessoa de Cristo não é tão real. Senhor, nós realmente te pedimos que nos faça ver. Possa Cristo tornar-se real para nós. Permita que as nossas coisas passem. Permita que vida nos encha. Senhor, te pedimos que nos livre dos objetos que podem ser contados para que possamos conhecer ao Senhor, que é uma pessoa. Permitas que o Senhor seja pessoalmente todas essas nossas coisas contáveis. Permita que todas as coisas em nós sejam vivas e cheias de vida, de tal modo que as pessoas possam ver Cristo quando elas olham para estas coisas. Senhor, faça-nos entender quão totalmente adversos são estes dois caminhos. Quanto diferente é o caminho do justo e o caminho do pecador. Da mesma forma, quanto bastante diferente é o caminho do verdadeiro cristianismo do que é o falso. A necessidade de mais aniquilamento. Aniquila-nos, Senhor. Não nos deixe enganar a nós mesmos. Nós nos consideramos como tendo visto enquanto não vimos nada, como tendo tocado o caminho quando estamos longe dele, como sendo cheios de vida enquanto somos cheios de coisas. Senhor, toca-nos. Estabeleces a Ti mesmo firmemente em nós, para que do nosso interior para o nosso exterior possa ser Cristo, e Cristo pessoalmente. Senhor, abençoe essas palavras para que elas produzam frutos, trazendo as pessoas de volta para a Tua abundância. Naquilo em que o homem fala em dizer, dizes Tu. Possas cobrir a fraqueza humana e perdoar a loucura dos homens. Possas tomar alguma coisa para Ti de entre nós. Necessitamos ser colocados, despidos. Possa esse ser o dia de expor para muitas pessoas que precisamos ver-nos como Tu nos vês. Possa um raio de luz bater em nós para descobrir toda a falsidade e identificar a Ti de todos os substitutos. Abençoas Tua própria palavra e glorificamos o Teu nome. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.